Olá, cá estamos mais uma vez reunidos para o As Crianças Importam, o podcast do Expresso com a participação da jurista Odete Severino Soares e da psicóloga Ruth Agulhas. Eu sou Cristiana Martins, jornalista do Expresso e moderadora deste podcast. Sejam bem-vindos. O episódio de hoje é a nossa 15ª e última conversa desta primeira fase, é por isso mesmo muito especial. É um regresso ao início que nos reuniu aqui e uma projeção do futuro. Hoje vamos falar sobre a importância da Convenção sobre os Direitos das Crianças e, mais importante do que tudo, vamos ouvir os principais interessados, um grupo de crianças e jovens. Portanto, para que ninguém esqueça ou deixe de compreender a essência do nosso texto guia, que é essa convenção, vamos recordar e sublinhar alguns pontos que dizem respeito a este documento essencial. Recordar, por exemplo, que a convenção foi adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas a 20 de novembro de 1989 e ratificada por Portugal a 21 de setembro de 1990. E que o preâmbulo do documento reafirma a necessidade de proteção jurídica e não jurídica da criança antes e após o nascimento. Isso é interessante, não é? Mesmo antes de nascer, a criança já tem direitos. A importância do respeito pelos valores culturais da comunidade da criança e o papel vital da cooperação internacional para que os direitos das crianças sejam uma realidade. Odete, já agora vou pedir a sua ajuda para nos recordar o que e quem estão realmente em causa nesse documento. Olá a todos e a todas. Vou então recordar que a Convenção veio concretizar uma nova concepção da criança, transformando-a de ser passivo em sujeito de direitos, respeitando o seu superior interesse e valorizando a sua participação nas decisões que lhe dizem respeito. Na Convenção, a criança é definida como todo o ser humano com menos de 18 anos, exceto se a lei nacional dos países confere a maioridade mais cedo. E também refere que todos os direitos se aplicam a todas as crianças sem exceção e também que o Estado tem a obrigação de proteger a criança contra todas as formas de discriminação e de tomar medidas positivas para promover os seus direitos. E, finalmente, a Convenção refere que o Estado deve garantir à criança cuidados adequados quando os pais ou outras pessoas responsáveis por ela não tenham capacidade para o fazer. Obrigada, Odete. Ruth, também gostava de ouvir e queria pedir que nos lembrasse um pouco mais o espírito subjacente a este documento, que é inclusive o documento mais ratificado até hoje, embora não conte, deve-se dizer isso, com a subscrição dos Estados Unidos da América. Então, Ruth. Olá a todos. Eu gostaria de recordar hoje que todas as crianças têm o direito à vida e o direito a um nome desde o momento em que nascem, que têm também o direito a uma nacionalidade e, na medida do possível, também de conhecerem os seus pais e de serem criadas e de conviverem com eles. Que o Estado deve também proteger a criança contra todas as formas de maus tratos, negligência, abuso sexual e estabelecer programas sociais para a prevenção destes mesmos maus tratos e para tratar também as vítimas e a sua família. Que a criança tem direito à educação e que a criança com deficiência tem direito a cuidados especiais, educação e formação adequados que lhe permitam ter uma vida plena e decente para atingir o seu maior grau de autonomia e de integração possível. Obrigada, Ruth. Precisamos dizer ainda, para acabar esse nosso primeiro resumo de introdução, que a Convenção está dividida em 3 partes. Através dessas partes estão organizados os seus 54 artigos, vários dos quais foram sendo aqui abordados ao longo dos nossos episódios de forma concreta nesse As Crianças Importam. A nossa conversa hoje, e isso realmente é o que importa, como já havia dito, é com 3 crianças e jovens, alguns que já participaram dos nossos episódios e outros que são convidados pela primeira vez, por assim dizer. Todos têm experiência para falar deles mesmos, né? Conosco estão a Bruna Gonçalves, de 13 anos, que está em Setúbal, a Sofia Machado, de 15, que é de Guimarães, e o João Rico, de 17, dos Açores. Portanto, várias idades, rapazes e raparigas, várias regiões do país. Sejam bem-vindos. Feita essa nossa primeira apresentação, eu quero mais uma vez saudar a todos e dizer sejam bem-vindos e, portanto, vamos começar por perguntar aos nossos convidados se já conheciam ou se já tinham ouvido falar sobre a Convenção. Se tinham noção de que a Convenção existia e se nas respectivas escolas já haviam falado sobre esse texto. E, portanto, no final, perguntar o que acham desse documento. Bruna, vou começar pela Bruna. Bruna, achas que as opiniões das crianças contam efetivamente? Segundo 80% dos inquiridos num estudo, no inquérito da Unicef, parece que não.
O que a Bruna acha? Acha que realmente os adultos, por dizer assim, se preocupam em ouvir os mais novos? Eu acho que, para mim, sim, a opinião das crianças contam, mas infelizmente acho que nem todos têm isso em consideração. As crianças têm o direito de dar as suas opiniões livremente e participar nas discussões que as afetam, e os adultos devem ouvir e levar as crianças a sério. Obviamente depende da situação, mas geralmente devemos ouvir, até porque não queremos que as crianças se sintam ignoradas. É isso mesmo. Bruna, e nesse momento, qual é a tua maior preocupação? A minha maior preocupação é não ouvirmos o que esta geração tem a dizer, até porque podemos aprender muita coisa, e ignorar completamente o que temos a dizer, porque é importante. Odete, então agora passo-te a palavra. Com quem vais falar? Vou falar com a Sofia. Olá, Sofia, estás bem? Boa tarde. Boa tarde, olá. Eu gostava de te fazer uma pergunta que também está relacionada com a Convenção, que é: sabes que tens direitos consagrados e podes exercê-los à luz da Convenção sobre os Direitos da Criança? E também gostava de perguntar-te se já tinhas ouvido falar neste texto, e se sim, se na tua escola já fizeste alguma atividade relacionada com a Convenção sobre os Direitos da Criança. Só para perceber qual é o grau de conhecimento que agora os nossos adolescentes e jovens têm sobre este texto. Muito bem, então para começar eu gostaria de bipolarizar esta pergunta, ou seja, muitas vezes na escola nós temos dois sentidos: um contexto formal, a nível letivo, mesmo de educação e de aulas e por aí, e temos um sentido informal, que está um bocado implícito nas ações educativas que vamos desenvolvendo, nomeadamente campanhas de solidariedade ou qualquer outra coisa. Também no espaço de partilha, de brincadeira, e vermos a escola também nesse sentido como porto seguro, tal como está também na Convenção. Já no sentido formal, eu acho que pelo menos no meu Instituto de Ensino, na minha escola, abordamos este tema assim de forma integral, principalmente no âmbito da disciplina de cidadania, onde, por exemplo, dias como o Dia Mundial da Criança passam por ser assinalados não só como um dia de festejo e de dar voz à criança, quando fazemos alguns fóruns ou algum tipo de debate mesmo no ensino secundário, mas também muitas vezes debatemos no contexto de sala de aula qual será o objetivo de crescimento e desenvolvimento harmonioso entre todos. Portanto, sim, em ambas tanto no formal como no informal, já tinham ouvido falar nesta convenção. Excelente, obrigada, Sofia. Eu agora gostava de cumprimentar o João. O João fala connosco dos Açores. Olá, João. A pergunta que eu gostava de colocar é se tu acreditas efetivamente que todas as crianças, em qualquer circunstância, em qualquer momento da sua vida e também em qualquer parte do mundo, se achas que têm efetivamente direito de desenvolver todo o seu potencial. Sim, claro que sim. Acho que é óbvio, todas as crianças devem ter a possibilidade de querer aprender e expandir os seus conhecimentos, e em qualquer parte do mundo, e devem também ter ambições relacionadas ao seu futuro, porque essas oportunidades, devem haver oportunidades para aprender e desenvolver o seu potencial, para descobrirem o que é que amam fazer, para depois terem um futuro em que se sintam bem e desenvolvam coisas excelentes. Então eu vou voltar à Bruna, vamos lá continuar a nossa conversa. Bruna, estamos aqui a ver a opinião, várias opiniões, e a opinião de cada um de vocês. Achas que a maior parte das pessoas considera que as crianças, tal como os adultos, têm direitos que devem ser assegurados, exercidos, respeitados, sem nenhuma discriminação, tendo em consideração o interesse e a valorização da participação das crianças, e quando eu digo aqui crianças nesse sentido da Convenção, que é de todos que têm menos de 18 anos, ou não? Qual é a opinião da Bruna sobre o respeito à opinião das crianças? Acho que neste momento existem mais pessoas que consideram isso,
pensam mais nas opiniões das crianças e levam-nas mais a sério, não levam as opiniões e decisões das crianças como irrelevantes, embora ainda hajam muitas injustiças, principalmente devido ao facto da discriminação ainda estar presente nos dias de hoje. Portanto, a Bruna acha que questões como raça, sexo, língua ou religião ainda fazem com que a opinião possa ser menos ouvida, no caso das crianças, é isso? Sim, exatamente. Eu agora volto à Sofia também, porque eu gostava de abordar um tema específico que são as crianças com deficiência em Portugal, e gostava de lhe perguntar se a Sofia acha que as crianças com deficiência em Portugal beneficiam dos mesmos direitos que as demais crianças, como por exemplo o direito à educação, o direito a brincar, o direito a ser protegida da violência e maus tratos, o direito a uma participação ativa na tomada de decisão que afetam as suas vidas, e se sim, também se tem algum colega com deficiência e se sim, se aprendeste alguma coisa com ele, e se podes partilhar a tua experiência, porque acho que era importante nós darmos também a ideia de qual é a experiência que vocês têm com uma criança com deficiência. Abordando então a primeira parte da questão, eu acho que a inclusão social é um conceito que deve estar relacionado principalmente com o acesso e a permanência da educação destes cidadãos nas escolas, das crianças e dos jovens. Inicialmente, acho que o principal objetivo, digamos, deve passar por termos uma educação mais inclusiva e acessível a todos, respeitar as diferenças e particularidades de cada um, bem como as suas especificidades, porque todos as temos. Ao abrigo também da nossa Constituição, nós propomos essa obrigatoriedade da educação até aos 18 anos. Pegando também na questão que foi colocada à Bruna, eu concordo, sim, a etnia, a raça, as crenças religiosas, o género, ou até mesmo a condição social, implicam muitas vezes estas discriminações que muitos temos. E não podemos negar, existem imensos desafios a esta mesma inclusão social e inclusão escolar neste contexto. A minha ideia, a ideia que eu acho que deve ser transmitida, é possibilitar esta convivência de nós todos, enquanto neste caso no meio escolar e no meio, sei lá, dos intervalos, de maneira igualitária, e respeitando sempre as diferenças entre todos, o nosso espaço pessoal, e também possibilitar a nós expormos as nossas opiniões e as nossas crenças sem nunca desmerecer o outro. Não devemos criar assim espaços completamente separados que possam tornar essa segregação e exclusão destes portadores de necessidades especiais, e por isso digo, eu tenho um elemento na minha turma diagnosticado com autismo, e não é por esse motivo que ele deixa de ir a qualquer viagem pós-escolar connosco, deixa de passar connosco os intervalos. Claro, obviamente que quando necessita do seu espaço nós estamos cientes de que temos que o dar e que temos que compreender, mas também com as inúmeras ações de sensibilização que fomos tendo ao longo deste período, sentimos que cada vez mais nos compreendemos uns aos outros e conseguimos lidar muito bem com tudo isso, sem nunca desmerecer o nosso colega ou tirar de forma completa o valor que ele tem. E quando este aluno, ou aluna, no caso, neste caso aluno, necessita deste apoio adicional, nomeadamente ter outro professor na sala de aula, estas dificuldades acabam por ser transmitidas para nós, inevitavelmente, e nós acabamos por participar de todo esse processo de uma forma bastante inclusiva, porque estas pessoas, lá está, com deficiência, têm direito a uma escola regular tal como todos nós e ter direito a todas as experiências que nós temos, então penso que seja isso. Uma criança com necessidades educativas especiais que se desenvolva tanto social como emocionalmente connosco, penso que é uma experiência bastante positiva, porque ter contacto com este tipo de meio e estarmos preparados para o que é o mundo lá fora torna-se essencial para todos nós. Muito bem, mas então em termos de inclusão, o jovem que estava a falar que tem autismo, há uma integração da turma em relação a ele, é isso que estava a me dizer? Sim, exatamente, lá está. Inicialmente, como vimos todos de contextos de turmas do ensino básico bastante diferentes, sentimos esse impacto
porque o aluno era mesmo novo no próprio agrupamento de escolas e tudo isso, mas lá está, com a ajuda da própria comunidade educativa e das palestras que nos foram disponibilizadas, nós fomos compreendendo o tema e o tópico e percebendo como é que deveríamos agir quando há crises, o que fazer, o que não fazer, e como aceitar essa diferença de uma forma não discriminatória, mas super como se fôssemos um suporte do próprio aluno. Obrigada. Ruth, se calhar voltávamos a falar com o João, não é? Voltávamos, só queria dizer aqui, pegando neste exemplo que a Sofia partilhou, estamos aqui perante uma situação que é uma perturbação do desenvolvimento e que é importante que esta ideia de inclusão seja de facto bastante abrangente, não estarmos apenas focados nas questões da deficiência em si, mas também noutro tipo de dificuldades que as crianças podem ter. João, voltava a ti, gostava de perguntar se consideras que os Estados, de uma maneira geral, Portugal, de uma forma mais específica, e até se calhar se quiseres falar um bocadinho da realidade açoriana, se achas que reconhecem efetivamente o direito das crianças à educação e se promovem o desenvolvimento não só da personalidade da criança, mas também se lhes dão um espaço para que as crianças possam potenciar, criar, no fundo, e promover os seus dons, as suas aptidões físicas e mentais? Eu não consigo concordar com isso, uma vez que o sistema de ensino é praticamente o mesmo há mais de 150 anos. E inclusive eu e um amigo meu até desenvolvemos uma rede social, o Grades Up, uma rede social educativa para combater esse problema. Porque a diferença desde que, por exemplo, o meu avô estava a aprender, para mim, é praticamente passaram-se de quadros de giz para quadros interativos, mas continua quase tudo igual. Além disso, as crianças, no início, portanto, quando uma criança é nova, devem ser apresentadas várias disciplinas para a criança saber exatamente o que é que lhe desperta interesse, qual é a sua paixão. Isso sim, eu concordo, claro que nem tudo é mau, mas chega a um ponto na adolescência em que devia-se estimular mais o cérebro dos adolescentes e dar mais ter mais em conta o que é que eles precisam e não esse sistema de ensino. Portanto, os alunos são submetidos a um sistema em que eles querem estudar para pôr no teste e acabou e não têm curiosidade nenhuma em aprender ou desenvolver os seus próprios projetos nem nada disso. O que eles querem é passar no teste ou ter boa nota, mas não há aquele verdadeiro interesse, curiosidade que faz com que hajam acontecimentos extraordinários no futuro e inovação. Obrigada, João. Eu agora vou-vos dar inteiramente a palavra e vou pedir pela mesma ordem que falaram, portanto, primeiro a Bruna, depois a Sofia e depois o João, que vocês nos dissessem, partilhassem um bocadinho conosco se o fato de terem participado nesse nosso debate, se o fato de terem nas próprias escolas, como a Sofia já disse, lidado com a questão da Convenção sobre os Direitos das Crianças, se isso mudou de alguma maneira o vosso próprio exercício da vossa opinião, ou seja, se vocês se tornaram mais afirmativos, mais reivindicativos ou não, podem também dizer que não, se alguma coisa mudou ou não. Portanto, começo pela Bruna. Bruna, ter consciência de que existe a convenção mudou alguma coisa na sua forma de estar e pensar? Sim, após este debate, vou ter ainda mais em consideração a opinião ou decisão de uma criança ou jovem, até porque é importante e pode parecer que não, mas podemos aprender muito com elas e devemos respeitá-las porque por vezes elas têm algo importantíssimo a dizer e para além disso os jovens são o futuro da geração e adoraria que houvessem mais projetos e reuniões que juntassem jovens e que pudessem partilhar as suas ideias e opiniões acerca de vários tópicos como saúde mental, religião e é isso. Obrigada, Bruna. Sofia, e no seu caso, mudou alguma coisa ou já era suficientemente afirmativa antes? Mudou bastante, eu consegui ser muito mais assertiva nas minhas opiniões e também compreender e tentar colocar-me no lugar do outro em determinadas opiniões contrárias aos princípios pelos quais eu acredito. E também consegui compreender que nem todos somos iguais e ter opiniões distintas é completamente normal e aceitável, porque se todos fôssemos iguais não haveria tema possível de discussão, não é? E acho que isto é bastante positivo e acrescentou-me bastante valor enquanto percepção de outras opiniões distintas à minha. Ok, obrigada. João, no seu caso, mudou alguma coisa?
Sim, eu concordo com o que a Bruna e a Sofia disseram e gostei muito portanto, achei interessante o que a Bruna disse sobre se abordarem alguns temas, como por exemplo a saúde mental, que é algo que acho que é bastante, portanto, não há muita, não é muito ligado, não é um assunto assim tão ligado, não dão a seriedade que devia ter. E inclusive eu e um amigo meu estamos a desenvolver uma rede social, que é o Ser Tu Próprio, e vem a ter com, portanto, hoje em dia as redes sociais, as pessoas querem que tenham uma imagem perfeita e tudo, e mexe muito com o psicológico de todos os adolescentes, é algo que todos sofrem. E portanto acho que abordar assuntos como saúde mental era bastante interessante. Obrigada, João, e obrigada pela sua iniciativa também. Eu gostava agora de recordar um bocadinho que ao longo desses 15 episódios nós abordamos temas como a tragédia das crianças migrantes e refugiadas, o problema do trabalho infantil, o drama das crianças que são sexualmente abusadas, a questão da alimentação infantil, que tem que ser uma alimentação cuidada, o direito das crianças a uma justiça mais amigável, a serem acolhidas quando for necessário, os problemas justamente da saúde mental, como aqui os nossos convidados falaram, da pobreza e até do impacto das alterações climáticas. E não só, foram alguns dos temas abordados. Queríamos ainda enfatizar que quanto mais ouvirmos o que as crianças pensam e sentem, mais facilmente compreenderemos o que lhes interessa, porque esses, como está aqui provado por esses poucos, mas importantes comentários, são cidadãos com os mesmos direitos e que esse princípio deve ser sempre cumprido. Foi também este o propósito que nos moveu neste podcast. Vamos agora à nossa tradicional última fase, em que apresentamos as nossas sugestões para o futuro. Odete, começo pela Odete. Qual é a sua sugestão? Muito obrigada, Cristiana. Antes de mais, aproveito a oportunidade para transmitir a si, Cristiana, e à Ruth, que foi um enorme prazer ter partilhado este espaço durante 15 anos. 15 programas, isso era bom, 15 programas do podcast As Crianças Importam, principalmente porque é um tema que a mim me diz muito em particular. Obrigado, Odete, deve-se aqui dizer publicamente, a ideia foi sua, portanto, não é? Estamos aqui todos muito à volta dessa iniciativa da Odete. Acho que todos nós gostamos e aprendemos com essa experiência. E depois termino não com uma recomendação ou proposta como é habitual, mas com um desejo para o futuro, para o nosso país, no que diz respeito aos direitos da criança. E gostava de fazer uma alusão às conclusões do Comitê dos Direitos da Criança das Nações Unidas, em que é referido que Portugal deverá tomar medidas de política institucional e legislativa importantes para a implementação da Convenção dos Direitos da Criança em Portugal. Também refere a algumas áreas de melhoria e, nomeadamente, a questão da pobreza infantil, o combate à violência sobre as crianças, em particular o abuso sexual, a exploração sexual, a segurança no mundo digital, a proteção das crianças migrantes e também a necessidade de uma abordagem global da implementação dos direitos da criança em Portugal. E agora que vamos ter eleições legislativas a 30 de janeiro do próximo ano, o meu desejo e apelo é que esta área assuma um caráter prioritário nos programas eleitorais das várias forças políticas e que seja possível finalmente termos uma agenda para a criança que permita investir numa política pública global e transversal a todas as áreas de política pública, assegurando uma abordagem centrada nos direitos da criança e que garanta a aplicação integral da Convenção, não deixando nenhuma criança para trás. É este o meu desejo e espero que um dia isso se concretize. É um grande desejo, é uma cívica lembrança antes das eleições. Muito obrigada, Odete. Ruth, e no seu caso? Também queria agradecer publicamente esta equipa fantástica, à Odete, à Cristiana, ao João e a todas as pessoas que nos foram acompanhando ao longo destes 15 episódios. Eu gostava de terminar com algumas questões para reflexão, porque muitas vezes nós estamos à espera de uma forma um bocadinho passiva, somos espectadores passivos das coisas e achamos que são os outros ou é o sistema ou que é um milagre que vai fazer com que as coisas aconteçam. Não, nós temos que ser agentes de mudança ativos e, portanto, o meu desafio era que todos os adultos que nos ouvem, que peguem na Convenção e que um a um vão lendo os artigos e os direitos que lá estão escritos e que façam aqui 3 perguntas a si próprios. Relativamente aos meus filhos, começando aqui do micro para o macro, será que todos estes direitos são salvaguardados?
E as outras crianças com quem me cruzo, em termos familiares, de vizinhança, em termos profissionais, será que todos estes direitos estão salvaguardados? E depois então em Portugal. Portanto, fazer aqui este caminho de reflexão e terminar com esta questão que eu acho que todos nós devemos fazer a nós próprios, que é, então se nem todos estes direitos estão efetivamente salvaguardados, o que é que eu posso fazer? O que é que depende de mim para conseguir esta mudança? E se todos nós pensássemos um bocadinho desta forma, muito provavelmente ocorreriam algumas mudanças importantes. Obrigada, Ruth. É muito importante e desafiador essa sua proposta. Eu vou ser um bocadinho mais sonhadora, um bocadinho sair do pragmatismo e ser sonhadora. Para mim, bastava, o meu desejo era que as crianças portuguesas, as nossas crianças portuguesas e não só as que vivem aqui conosco, pudessem dormir tranquilas, sob um teto seguro, acompanhadas das suas famílias, e que nesse descanso diário pudessem sonhar. Para mim era o suficiente. Muito obrigada a todos. O nosso percurso, creio eu, foi bonito. Abordamos temas difíceis. Quero agradecer muito aos nossos convidados. Vieram trazer aqui a voz daqueles para quem nós nos dirigimos e sobre quem nós falamos. Portanto, foi muito importante contar convosco. João, Sofia, Bruna, muito obrigada. Não abram mão de exercer a vossa cidadania, de falar com a vossa voz bem alto. É isso que nós esperamos de vocês para as próximas gerações. Abordamos aqui temas difíceis, complexos, mas sempre com uma nota de otimismo e com um objetivo pedagógico e de contribuir para melhorar a situação das crianças. Se gostaram do nosso trabalho, portanto, não se esqueçam que estamos, mesmo agora nesse interregno, à espera das vossas partilhas, sugestões de temas, preocupações e conversas que gostariam de ter conosco, com os nossos convidados, especialistas ou jovens, e mesmo nesse período que vamos agora interromper o podcast, podem nos enviar as vossas avaliações, contributos e continuar a subscrever o As Crianças Importam, que vão continuar a estar disponíveis os episódios nas plataformas que utilizam habitualmente para ouvir podcasts e também no site expresso.pt e na Opto, a plataforma também digital e da televisão por streaming. Até o nosso regresso, fiquem com os nossos votos de um bom Natal e muita saúde e tudo de bom em 2022. Muito obrigada.